Recentemente, Donald Trump tem aparecido nas manchetes por diversos motivos. Suas opiniões políticas, comentários bastante controversos e ações diversas estão sempre gerando discussões. Mas um dos assuntos mais curiosos tem sido seus casamentos. Ao longo dos anos, ele não foi casado apenas uma vez, mas 3 vezes, sendo sua atual esposa ninguém menos que a ex-primeira-dama Melania Trump. Diferente de seus 2 casamentos anteriores, parece que ele e Melania continuam firmes após quase 2 décadas juntos. Enquanto muitas pessoas têm curiosidade sobre os segredos da duração do relacionamento deles, outras se perguntam como Melania se sente em relação às ex-esposas de Donald. Aos 54 anos, ela finalmente revelou o que pensa sobre as mulheres que estiveram com ele antes. E deixe-me dizer, é um tanto surpreendente. A primeira esposa de Donald. Donald Trump está nas manchetes sobre seus casamentos há cerca de 30 anos, mas nem todos conhecem a verdadeira história por trás de suas uniões passadas. Tudo começou em 1976, quando o Império Trump estava apenas começando a tomar forma e Donald ainda não era um nome conhecido. Na época, ele era apenas um homem rico comum, conhecido o suficiente para ser reconhecido, mas não famoso mundialmente. Um dia, ele entrou em um restaurante e viu uma mulher deslumbrante chamada Ivana sentada com algumas amigas. Ele ficou tão impressionado que decidiu conseguir a mesa mais cara do lugar apenas para chamar sua atenção. Naquele momento, Ivana vivia em Montreal, trabalhando como modelo e instrutora de esqui em meio período. Ela havia se mudado para o Canadá da Tchecoslováquia alguns anos antes, mas quando conheceu Donald, estava em Nova York para um trabalho de modelagem. Enquanto jantava com suas colegas modelos, Donald a viu e tomou a iniciativa. Após conseguir aquela mesa elegante, ele perguntou se podia se juntar ao grupo dela, e todos começaram a conversar e se conhecer. Segundo Ivana, Donald percebeu que flertar não seria suficiente para conquistá-la, então mudou de abordagem e agiu como um cavalheiro, o que pareceu funcionar. Mais tarde, Ivana revelou que estava saindo casualmente com alguém em Montreal e realmente não estava procurando algo sério naquele momento. Mas Donald definitivamente mudou sua opinião. Ele causou uma impressão tão forte que ela não conseguiu resistir. Uma vez que ela aceitou sair com ele, Donald a levou para várias viagens, surpreendeu-a com 100 rosas durante uma escapada e a convidou para jantares elegantes. Quando ela voltou para casa, ele se certificou de ligar a cada 2 dias por 3 meses inteiros. Em um momento, chegou a voar para o Canadá apenas para surpreendê-la enquanto ela desfilava em uma passarela. Não é de se surpreender que Ivana começasse a se interessar cada vez mais por Donald. À medida que ela se sentia mais intrigada, seu desejo de estar com ele também aumentava. Durante o Natal, Donald a convidou para uma viagem e eles fizeram as malas para uma escapada romântica a Aspen. Essa viagem foi diferente das outras. Donald aproveitou a oportunidade para pedi-la em casamento de uma maneira bastante extravagante. Segundo suas próprias palavras, ele disse a Ivana que precisava se casar com ele, a menos que quisesse que sua vida fosse arruinada. Clássico Donald, certo? Mas de alguma forma sua abordagem dramática a convenceu a dizer sim, mesmo que eles tivessem saído por apenas alguns meses antes do pedido. 3 meses depois, em 9 de abril de 1977, o casal se casou na Marble Collegiate Church, em Nova York. Após a cerimônia, partiram para o México em lua de mel. Durante essa viagem, Ivana teve sua própria surpresa. Descobriu que estava grávida de seu primeiro filho. No dia 31 de dezembro de 1977, que coincidentemente foi o primeiro aniversário do noivado, ela deu à luz Donald Jr. Eles não pararam por aí. Tiveram mais 2 filhos, Ivanka, em 1981, e Eric, em 1984. Do lado de fora, parecia que o casamento estava indo muito bem. Pareciam o casal perfeito, vivendo juntos o sonho. Ivana admitiria mais tarde que Donald realmente não esteve presente na vida dos filhos até que eles fossem suficientemente crescidos para falar de negócios. Mas na época, isso não a incomodava muito. Sua relação era tão sólida que acabaram se tornando parceiros de negócios, além de companheiros de vida. Curiosamente, Ivana foi uma peça-chave na construção do Império Trump e teve um impacto enorme em moldar a organização como ela é hoje. Ela se envolveu logo após se casar e Donald não perdeu tempo em nomeá-la vice-presidente de design de interiores no Hotel Commodore, que havia adquirido recentemente e estava transformando no Grand Hyatt Hotel. Desde então, Ivana se dedicou completamente a ajudar Donald
a expandir seu império imobiliário. Colaborou na construção da Trump Tower e do Trump Taj Mahal Cassino, em Atlantic City, Nova Jersey. Seu trabalho árduo finalmente deu frutos quando ela se tornou presidente do famoso Plaza Hotel. Nos negócios, dinheiro e fama eram o casal poderoso definitivo de seu tempo. O divórcio. Infelizmente, o casamento durou apenas 12 anos. Em 1989, Ivana recebeu a chocante notícia que mudaria seu mundo completamente. Donald sempre fora um pouco mulherengo, mas Ivana acreditava que, uma vez que ele se estabelecesse e formasse uma família, ele finalmente sossegaria. Ela estava errada. Após dedicar 12 anos de sua vida ao casamento, Ivana descobriu que Donald estava tendo um caso com outra modelo, Marla Maples. Parece que Donald realmente tinha um tipo, já que Marla também era modelo, assim como Ivana. Mais tarde, Ivana relatou em suas memórias, em Trump, que descobriu o caso durante uma viagem familiar a Aspen. Ela encontrou Marla fora de um restaurante, enquanto o restante da família e outros clientes observavam. Esse momento tornou tudo ainda mais real. Segundo Ivana, um dia uma jovem loira se aproximou dela do nada e se apresentou como Marla, declarando que estava apaixonada por Donald. Para piorar, Marla perguntou a Ivana se ela também amava Donald. Ivana ficou tão surpresa que mal conseguiu reagir. Disse firmemente a Marla que se afastasse e insistiu que amava seu marido. Mas essa interação a deixou em choque e só piorou quando a discussão apareceu nas notícias. Embora Ivana tenha tentado ignorar para que a família pudesse aproveitar o restante da viagem, sabia no fundo que seu casamento havia acabado. Em março de 1990, Ivana entrou oficialmente com o pedido de divórcio. Alguns meses depois, Ivana renunciou ao cargo na organização Trump. O divórcio foi um verdadeiro desastre, se estendendo por cerca de 2 anos. Ivana havia assinado um acordo pré-nupcial que limitava sua indenização a impressionantes 25 milhões de dólares. No entanto, seu advogado argumentou que o acordo era injusto e até fraudulento, na esperança de que Ivana pudesse reivindicar mais com base em suas contribuições para o Império Trump. Apesar da publicidade e complexidade do divórcio, muitos esperavam ressentimentos entre eles. Surpreendentemente, após a resolução, encontraram uma maneira de serem copais de forma amigável e até permaneceram amigos ao longo dos anos. Ivana esteve presente na posse presidencial de Donald em 2017, mostrando que mantinham uma boa relação. A ex-assistente da Casa Branca, Omarosa Manigault Newman, revelou que Donald frequentemente buscava os conselhos de Ivana enquanto estava no cargo. Infelizmente, Ivana faleceu em 14 de julho de 2022, aos 73 anos. Donald falou muito bem dela, descrevendo-a como uma mulher maravilhosa, bela e incrível, que viveu uma vida inspiradora. É um desfecho agridoce, especialmente considerando que ele ainda teve um caso enquanto eles estavam legalmente casados. Never Cars, de Ivana a Marla, um novo capítulo turbulento. Você poderia pensar que após a separação de Ivana, Donald tiraria um tempo antes de se comprometer novamente, especialmente considerando que Marla Maples desempenhou um papel na ruptura de seu casamento. Mas não foi o que aconteceu. Em vez de se distanciar, Donald e Marla começaram a avançar rapidamente no relacionamento, mesmo em meio ao frenesi midiático que cercava o divórcio. Logo após a finalização do processo, eles anunciaram que Marla estava grávida. Sua filha Tiffany nasceu em 1993 e apenas alguns meses depois, Donald e Marla se casaram. No entanto, o casamento foi breve, terminando apenas 3 anos depois. Donald conheceu Marla em 1985, enquanto ainda era casado, e o relacionamento começou como uma amizade. Mas com o tempo, uma conexão romântica floresceu entre eles. No verão de 1989, eles já não conseguiam mais manter o relacionamento em segredo. A relação se tornou pública, e Marla foi vista frequentemente ao lado de Donald. Ela chegou até a se mudar para o iate dele, o Trump. O curioso é que Marla sabia que Donald era casado, mas em vez de recuar, sentia que o amava demais para deixá-lo. Mais tarde, ela admitiu que nunca se viu apenas como uma amante. Segundo Marla, ela rezava pedindo orientação divina em cada passo do relacionamento com Donald, dizendo a Deus que não queria estar envolvida em algo que não tivesse chances de sucesso. Parecia que suas preces foram atendidas quando eles finalmente se casaram. Marla desejava de todo o coração que o relacionamento tivesse começado apenas após a assinatura dos papéis do divórcio, mas não foi assim que aconteceu. Ela acreditava que tudo ocorreu de maneira específica para levá-los ao casamento. A aventura, que antes era apenas especulação, se tornou manchete após o famoso confronto entre Marla e Ivana em Aspen, em 1989.
Segundo relatos, Donald havia levado Marla a Aspen, onde toda a sua família estava de férias. Contudo, a versão de Marla sobre o evento difere da de Ivana. Segundo Marla, enquanto almoçava com Donald, ele e Ivana tiveram uma discussão acalorada que acabou se voltando para ela. Ivana, de forma dramática, chamou Marla pelo nome e a acusou de ser a mulher que havia amado seu marido por anos. Testemunhas relataram que Ivana declarou seu amor por Donald e insistiu para que Marla se afastasse dele e de sua família. Mas Marla não seguiu esse conselho. Menos de um ano depois, ela afirmou que continuou envolvida porque Ivana não estava sendo honesta. Marla assegurou que Donald frequentemente confessava sua infelicidade no casamento. Ivana, por sua vez, encorajava Donald a trabalhar no relacionamento e não desistir da família. Mas no fim, isso não foi suficiente para salvar a união desgastada. O divórcio de Donald e Marla foi mais um espetáculo midiático. Nos anos seguintes, Marla e Donald tiveram um relacionamento intermitente, mas tudo mudou em 1993, quando Marla ficou grávida de Tiffany. Ela descreveu o nascimento de Tiffany como a maior surpresa não planejada de todas, o que levou Donald, que havia jurado não se casar novamente após a separação de Ivana, a mudar de ideia. Em 20 de dezembro de 1993, Donald e Marla se casaram em uma cerimônia extravagante no Grand Ballroom do Plaza Hotel. Embora Marla desejasse um casamento pequeno, o evento reuniu cerca de 1.000 convidados, incluindo figuras notáveis como Howard Stern, Rosie O'Donnell e O.J. Simpson. Marla usou um impressionante vestido de Carolina Herrera e uma tiara Harry Winston de $2 milhões, tornando a cerimônia um espetáculo memorável. Infelizmente, o casamento foi breve. Apenas 3 anos depois, em maio de 1997, eles se separaram. Marla citou diferenças de filosofia de vida e criação dos filhos como fatores-chave na separação. Ela admitiu sentir-se desconfortável com o estilo de vida extravagante, comparando seu papel como esposa de um homem rico a interpretar um personagem em vez de viver de forma autêntica. Após a separação, Marla enfrentou desafios financeiros e vendeu pertences para se manter. Apesar do final tumultuado do casamento, Marla e Donald conseguiram manter uma relação amigável e até participaram juntos de eventos, como o programa da Oprah Where Are They Now? Ian and Mom Kindness, um novo começo com Melania. Enquanto Donald ainda lidava com as consequências das rupturas de seus relacionamentos anteriores, parecia ser o momento ideal para conhecer a pessoa que se tornaria sua futura companheira. Após concluir sua relação com Marla, Donald desenvolveu uma amizade com Melania, que eventualmente se transformou em um relacionamento romântico. Eles namoraram por vários anos, antes de finalmente se casar em 2005. Seu filho, Barron, nasceu no ano seguinte. Desde então, Melania tem estado ao lado de Donald durante seus esforços legais, sua campanha presidencial, o tempo na Casa Branca e diversos casos judiciais. Muitas pessoas têm curiosidade sobre como eles se conheceram e o que atraiu Donald a Melania, particularmente considerando a diferença de idade entre eles. Os dois se encontraram pela primeira vez em um evento na cidade de Nova York, em 1998. Donald tentou obter o número de telefone de Melania na ocasião, mas ela recusou, principalmente porque ele estava envolvido com outra mulher. Donald não desistiu, confiante de que eventualmente mudaria sua opinião. Esse primeiro encontro não foi o fim da história. Eles conseguiram reacender a amizade por compartilharem interesses em comum, especialmente em música, incluindo artistas como Elvis Presley e Elton John. Melania lembrou que Donald costumava colocar música em volume alto em sua casa e a convidava para dançar, o que fortaleceu o vínculo entre eles. Ambos também compartilhavam uma paixão por filmes, o que, além da música, desempenhou um papel importante na conexão deles. Gostavam de assistir a uma ampla variedade de filmes, desde clássicos até faroestes. Entre os muitos fatores que uniram Donald e Melania, ela mencionou que a diversidade nos gostos cinematográficos dele era muito semelhante à dela. Isso foi uma das muitas coisas que os conectaram. Compartilhar hobbies e experiências contribuiu para o desenvolvimento de um relacionamento duradouro, apesar dos desafios que enfrentaram ao longo do caminho. O início do relacionamento entre Donald e Melania. Melania e Donald começaram a sair logo após se conhecerem. Inicialmente, especulou-se que Melania teria terminado o relacionamento com Donald após ver uma ex-namorada saindo do apartamento dele. No entanto, eles acabaram se reconciliando e retomaram o relacionamento.
Melania declarou que admirava Donald e o considerava poderoso e atraente. Segundo o The New York Post, eles se separaram novamente em 2000, mas logo reataram. Dessa vez, Donald parecia mais preparado para casar novamente, à medida que o relacionamento deles evoluía e as condições se tornavam mais favoráveis para ele. Em 2004, durante o Met Gala, em um ambiente altamente romântico, Donald pediu Melania em casamento. Em 22 de janeiro de 2005, eles trocaram votos na Igreja Episcopal Bethesda em Palm Beach, Flórida, após Melania aceitar a proposta. Entre os convidados do casamento estavam figuras notáveis, como o ex-presidente Bill Clinton, Barbara Walters, o governador Rudy Giuliani e Regis Philbin. A recepção aconteceu na propriedade Mar-a-Lago de Donald e contou com uma apresentação única de Billy Joel, tornando a celebração inesquecível. A chegada de Barron e a vida familiar. No mesmo ano, quando Barron nasceu, Donald ficou surpreso com a rapidez com que tiveram o primeiro filho juntos, mas estava feliz. Ele mesmo escolheu o nome Barron, um nome que sempre desejou dar a um filho. Nos anos que se seguiram ao nascimento de Barron, Melania manteve um perfil discreto, focando na criação do filho, longe dos holofotes. Ela também conseguiu manter sua independência ao seguir seus próprios interesses empresariais, enquanto apoiava os esforços de Donald. Isso permitiu que ela equilibrasse as dificuldades de ser uma figura pública com a proteção da privacidade da família. A vida como primeira-dama. Em 2015, Donald tomou a decisão de concorrer à presidência, anunciando publicamente sua candidatura e iniciando sua campanha. Melania declarou apoio incondicional ao marido, afirmando que estava totalmente comprometida com suas ambições políticas. Embora preferisse ficar em casa para criar Barron, apoiou Donald integralmente. Em 2017, Donald venceu as eleições e a família Trump se preparou para se mudar para a residência presidencial. Melania fez história ao se tornar a primeira-dama nascida fora dos Estados Unidos desde 1829. Em seu discurso inaugural, destacou seu desejo de se diferenciar de outras primeiras-damas, concentrando-se em atividades que beneficiariam mulheres, crianças e organizações de caridade. No entanto, Melania e Barron permaneceram em Nova York nos primeiros meses do governo para que pudesse terminar o ano letivo. Após o término do ciclo escolar, adaptaram-se à vida na Casa Branca. Apesar das controvérsias que cercavam a administração de Donald, Melania conseguiu manter um perfil relativamente discreto. Embora não tenha escapado completamente da atenção, especialmente devido à polêmica envolvendo fotos nuas do passado, continuou a exalar elegância e carisma. O casal decidiu manter a relação fora dos holofotes, embora Melania fizesse aparições públicas ocasionais e acompanhasse Donald em viagens. Há escândalos e controvérsias. Em 2018, a decisão de manter a privacidade da relação foi desafiada quando novas acusações de um caso extraconjugal de Donald surgiram. Segundo relatos, pouco antes das eleições, ele teria pago $130 mil à atriz de filmes adultos Stormy Daniels para garantir seu silêncio sobre um suposto romance. O escândalo colocou Melania em uma posição delicada, obrigando-a a equilibrar a imagem pública do casal enquanto tentava apoiar o marido. A suposta relação entre Donald Trump e Stormy Daniels teria ocorrido em 2006, apenas alguns meses após Melania dar à luz, quando a ex-modelo da Playboy, Dougal, afirmou que teve um relacionamento com Donald entre junho de 2006 e abril de 2007, a situação ficou ainda mais complicada. Embora a Casa Branca tenha negado repetidamente os rumores de infidelidade, Melania nunca comentou o assunto publicamente. Fontes confiáveis sugeriram que ela estava insatisfeita com o fato de sua vida ter se tornado objeto de intenso escrutínio mediático. Rumores indicavam que Melania levava um estilo de vida independente de Donald, dormindo em um quarto separado. Essas alegações foram feitas por um antigo amigo de Donald, Stephanie Grisham, porta-voz de Melania, posteriormente negou essa informação. Vida pós-presidência. Desde que deixaram a Casa Branca em 2021, Melania tem evitado, em grande parte, a atenção pública. Ela decidiu viver em paz em Mar-a-Lago, a residência da família em Palm Beach, com foco principal em criar Barron. Melania, em grande parte, tem se mantido distante das questões legais enfrentadas por Donald, preferindo ficar fora dos holofotes. Um amigo próximo de Melania
afirmou que ela está satisfeita com sua vida em Mar-a-Lago e evita discutir os problemas de Donald com suas amizades. Essa informação foi divulgada em 2023. Apesar disso, disse que ela ainda está indignada com os supostos pagamentos para silenciar Stormy Daniels, um assunto sobre o qual nunca falou publicamente. Com Donald Trump se preparando para concorrer novamente à presidência, Melania tem evitado, em grande parte, os holofotes do cenário político. No entanto, em março de 2024, fez uma aparição rara ao lado dele. Quando questionada sobre seu envolvimento na nova campanha, deu uma resposta vaga, dizendo à audiência para ficar de olho. Ainda assim, é encorajador perceber que ela está disposta a apoiar, embora ainda não esteja claro o quão ativa será no futuro. As conexões entre a atual esposa de Donald Trump e suas ex-esposas não são apenas complexas, mas também um tanto inesperadas. Apesar de Ivana Trump ter falecido em 2022, era amplamente sabido que ela não tinha uma boa relação com as ex-esposas de Donald antes de sua morte. Ivana tinha uma forte aversão por Marla Maples, acreditando que o relacionamento extraconjugal entre Donald e Marla foi a causa da dissolução de seu casamento. Quando se tratava de Melania, não é que Ivana tivesse um grande apreço por ela também. Em certo momento, Ivana fez uma declaração memorável dizendo que ainda era a primeira esposa de Trump e a primeira-dama original. Muitos interpretaram isso como uma indireta para Melania, destacando o papel contínuo de Ivana na vida de Donald. Por outro lado, Melania parece ter feito um esforço para reconciliar as diferenças. Apesar das complicações do passado, ela tentou unir as ex-esposas e promover o respeito mútuo entre elas. É notável que tenha comparecido ao funeral de Ivana em 2022 e passado tempo com Marla durante a despedida de solteira de Tiffany Trump. Essa combinação de eventos pode indicar que quaisquer problemas existentes no passado foram resolvidos. Parece que Melania está desempenhando seu papel de forma bastante adequada. Enquanto Donald trabalha em seus objetivos políticos, ela se concentra na família e faz o possível para evitar os holofotes. Melania fez um número limitado de aparições públicas ao longo do ano, e essas ocasiões deram algumas pistas sobre seu papel dentro da família Trump. Essas aparições a fazem parecer mais conectada às ex-esposas de Donald, indicando que qualquer conflito passado provavelmente ficou para trás. Embora geralmente reservada e privada, esses momentos sugerem uma integração maior. Kabidi, Katiwan, Ivana, Marla e Melania. 3 histórias, uma família. Ivana Trump nunca declarou formalmente não gostar de Melania Trump, o que é interessante à luz do que se sabe. A principal razão de sua insatisfação com Marla Maples era seu ressentimento de longa data em relação a ela. Ivana deixou claro em uma entrevista que não gostava da segunda esposa de Donald, contrastando com sua atitude mais neutra em relação a Melania. Marla, por outro lado, parecia ter uma maior compreensão da situação. Ela expressou pesar pelo fato de não ter uma boa relação com Ivana e empatizou com a dificuldade que Ivana deve ter enfrentado. No entanto, o conflito entre elas começou quando Marla teve um caso com Donald, enquanto ele ainda era casado com Ivana. Esse foi o início de uma desavença que nunca foi completamente resolvida. Melania, por sua vez, parece ter evitado grande parte do ressentimento que existia entre Ivana e Marla. Apesar de ambas terem enfrentado dificuldades em seus momentos, as relações evoluíram ao longo do tempo. No entanto, houve ocasiões em que as coisas não saíram como esperado, como quando Ivana declarou ser a primeira-dama da vida de Donald, o que muitos interpretaram como uma provocação para Melania. Os esforços de Melania para lidar com essas conexões com elegância demonstram o quanto ela se importa com sua família e o papel que desempenha no legado dos Trump. Mesmo diante de certos comentários de Ivana, o time de Melania optou por não responder, acreditando que Ivana estava apenas promovendo seu livro Raising Trump. A porta-voz de Melania insinuou que os comentários de Ivana tinham mais a ver com marketing do que com qualquer tipo de rivalidade. Funeral de Ivana e eventos recentes. Após o falecimento de Ivana, houve especulações sobre se Melania compareceria ao funeral. Para surpresa de muitos, Melania demonstrou uma maturidade inesperada. Sua presença no serviço foi um sinal revelador de que estava deixando sentimentos pessoais de lado para mostrar respeito por Ivana e por seu papel na família Trump. Quanto a Melania e Marla, não está claro se houve algum tipo de conflito em seu relacionamento. No entanto,
parece que as coisas melhoraram nos últimos anos. Embora Marla tenha passado pouco tempo com a família Trump, especialmente desde que Donald ganhou destaque político, os encontros recentes de Melania com ela sugerem que compartilham interesses comuns. Em novembro, Melania e Marla foram vistas juntas nos preparativos do casamento de Tiffany. Foi uma ocasião importante e ambas pareciam estar em harmonia. A foto compartilhada por Kimberly Guilfoyle no Instagram, onde Melania, Marla e outras mulheres da família Trump aparecem sorrindo juntas, fez com que a situação parecesse mais harmoniosa do que muitos poderiam imaginar. Durante o discurso no casamento, Marla expressou sua gratidão a Melania e Donald pelo apoio a Tiffany ao longo dos anos. Para muitos na internet, isso foi visto como um sinal de que a família Trump é coesa e que Marla e Melania estão fortalecendo sua relação. Reflexões finais. No geral, a impressão que fica é que as relações entre as três esposas de Donald Trump são um pouco caóticas, mas Melania parece estar focada em manter a paz. Comparecendo a funerais e despedidas de solteira, ela demonstra que qualquer rivalidade antiga, se é que existiu, ficou no passado. Apesar de as histórias serem complexas, a família Trump parece continuar unida. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo para receber notificações de novos conteúdos.